Fala galera do canal Aquarismo Sem Mistério, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Assunto de hoje: temperatura é o fator mais importante para os peixes. Não é o pH, não é o GH. Antes de mais nada, clica aí, compartilha, comenta, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Vamos que vamos. Galera, curso Aquarismo Sem Mistério, água doce marinha na descrição do vídeo. Se você está vendo esse vídeo, me chama lá no Instagram, segue a gente e fala assim: Marcos, assisti o teu vídeo, o que você vai me dar de presente, o cupom especial? Então, esse vídeo é justamente para você que está assistindo, quer fazer o curso de água doce ou marinho. Me chama lá no direct que eu vou te dar um cupom especial. Marcos, eu queria uma consultoria com você. Me chama lá no direct que eu vou te passar o contato pra gente alinhar. Marcos, eu queria que você montasse um projeto de aquário pra mim, eu queria que você cuidasse do meu aquário. Me chama no direct pra gente alinhar. Beleza? Então vamos lá. Ó, isso que eu vou te falar agora tem no curso de uma maneira bem mais detalhada, mas pra você entender o seguinte: a temperatura, ela é o fator mais importante pro peixe. Não é o pH. Como assim, Marcos? Não é o pH, mas o peixe africano, ele não tem que estar no pH alcalino, o amazônico, no ácido? Tem, mas o topo da hierarquia é a temperatura. E eu vou te explicar por quê, baseado na gente. A nossa temperatura, ela é de 36,5 e ela se permanece o quê? Constante. Todas as proteínas do nosso corpo, independente se a proteína atua em pH neutro, ou atua em pH ácido no estômago, ou em pH alcalino, todas as proteínas que estão em pHs diferentes estão sujeitas à temperatura. Por que você morre de febre? Porque quando eu saio de 36,5 para 42, eu saio do ponto ótimo de temperatura para as proteínas. E aí, sempre que eu saio do ponto ótimo, as proteínas desnaturam. Desnaturar significa mudar o formato. Se ela muda o formato, ela trabalha com uma menor eficiência, com uma menor velocidade. E dependendo do quanto você aumente, você desnatura tanto que a proteína morre. Ela para de funcionar. Por isso que você morre de febre. E aí entende? Por que quando eu vario temperatura, meu peixe abre porta para doença? Porque anticorpo é uma proteína. Existe uma proteína que transporta oxigênio dentro da hemácia, que é a hemoglobina. Proteína de contração, proteína de coagulação. Então, o teu corpo, assim como o dos peixes, mais de 40% é proteína. Então, a temperatura é quem manda. Então, se você pegar vamos pegar uma carpa, que é de água fria, 18, 20 graus, e botar 30, vai prejudicar ela. Não é nem porque o pH está diferente, não. É a temperatura. Se eu pegar um peixe amazônico, 28, 30 graus, e botar 15, eu vou prejudicar ele, porque as proteínas dele vão desnaturar devido à temperatura. Animais ectotérmicos, como peixe, anfíbio e réptil, isso ainda é pior, porque eles não controlam a temperatura do corpo. Então, o que quer dizer isso? Se a água está 15, o peixe está 15. Se a água está 30, o peixe está 30. E aí, o que acontece? Água muito quente, o peixe acelera muito o metabolismo. Mas se eu elevar muito a temperatura, as proteínas vão desnaturando e trabalhando com ineficiência. Se eu diminuir, o metabolismo desacelera. Mas se eu diminuir muito, as proteínas também desnaturam. E aí eu provo pra você, eu vou fazer um react, só vai assistir quem estiver lá no Instagram, onde eu mostro alguns aquários e lagos, onde nesse lago você vai encontrar, presta atenção, Severo, Temporares, Osca, Aruanã, Pirarara, Pintado, Ciclídeos africanos, Lago Malawi, Ciclídeo americano, Flowerhorn, galera, todo mundo no mesmo lugar, ou seja, no mesmo pH. Todos, mas montou só para aquilo. Não, o tamanho do lugar que eles estão, eu não sei quantos mil litros, não dá para você colocar e tirar. Aquilo é uma montagem permanente. Todos os peixes saudáveis, com coloração, sem ficar brigando, em o mesmo pH. Por que eles estão bem? Porque a temperatura é uma temperatura, todos os peixes que estão ali estão numa faixa de temperatura ideal para todo mundo, 28 graus. Acabou.
E aí, por exemplo, eu consigo pegar um peixe amazônico e botar em pH alcalino. Várias pessoas criam acará-disco em pH alcalino. A gente encontra diversas arraias, tanto em pH alcalino, neutro e ácido, a mesma espécie. Leopold, Strix, Aruanã em pH ácido, neutro e alcalino. Então, o problema não é o pH. Tá vendo esse cara aqui? Esse cara é um yellow, esse aqui é um demazone. Caramba, Mato Grosso, ó, só pra você sentir o drama, ó. Esse aquário aqui é um aquário, ó, acará bandeira com demazone yellow. Tem papagaio blue safira aqui, tem Mato Grosso, é por causa do reflexo. Tem joia. Então, peraí. Eu tenho ciclídeo africano, eu tenho ciclídeo americano, eu tenho acará bandeira, eu tenho Mato Grosso no mesmo aquário, olha o joia aqui. Todos em pH 6.6, 6.8. E por incrível que pareça, ninguém perturba os Mato Grossos, ninguém perturba o bandeira. Sabe quem briga com o yellow? O outro ciclídeo africano. E o joia, que também é africano. Eles dão uma corridinha no outro. Sabe quem perturba o Mato Grosso? O bandeira. Então não tem disputa aqui, tem planta, eles não estão comendo a planta. Olha a coloração desse yellow e do demazone. Eu já reproduzi aqui nesse aquário, tá? Demazone em pH ácido. Antes eu tinha só amazônico aqui e americano aqui. Ele pulou para cá. E africano aqui, ele pulou para cá. E aí, como ele pulou de um pH alcalino para um ácido, eu não consegui pegar, porque era muita toque e deixei. Meses, reproduziram. Galera, o problema de muitos peixes não é a diferença de pH. Ó, eu tenho aqui o Salvini, acará do Congo aqui dentro, boca de fogo, todos em pH ácido, com Oscar, 6.8, 6.6, vivendo bem, se alimentando, coloração, fezes, sem patógeno, lindo. Olha a cor desse yellow, beleza? Olha as ações que eu dou aqui em cima. De marinho, ó, especializado aqui nesses caras aqui, ó. Então entende uma coisa. Ah, então eu vou pegar um peixe de um pH ácido e vou tacar no alcalino? Não. Você tem que ir elevando o pH gradativamente. Calhou do demazone pular e sair de 7.4 para 6.8. A diferença não era muito, ele nem sentiu. Por que eu sei que ele não sentiu? Porque o muco não alterou. Quando você bota um peixe e tem uma mudança brusca de pH, você sabe que ele se afetou, porque ele fica amuado e começa a soltar um muco, tanto do ácido para o alcalino, do alcalino para o ácido. Aí você sabe que prejudicou ali naquele momento, deu um choque nele. Mas, entenda, eu peguei um peixe, um yellow, certo? 7.4. Eu vou diminuindo o pH, 7.2. 2 dias depois, 7. 6.8, 6.6. O peixe vai ficar bem, cara. Olha isso aqui, os peixes estão saudáveis, com Mato Grosso. Mas não sou eu, não. Eu quero te mostrar que biologicamente, o que é mais importante para o teu peixe é a temperatura. É óbvio que tem alguns peixes que evolutivamente não vão se permitir essa diferença muito brusca de pH. Tipo, o tanganica, ele é muito particular. Mas o tanganica, ele não é prejudicado porque saiu de 9 para 7.8 ou 8. O tanganica, ele é muito prejudicado por causa da dureza. A dureza é o segundo fator mais importante, se não for igual à temperatura. Por que acontece? A dureza, basicamente, é a quantidade de minerais na água. Então, o peixe tanganica, a água é muito dura, acima de 20. Diferente do Malawi, tem água muito mole, média, média dura, e assim vai. Então, entende? A dureza, ela é mais importante que o pH. Eu colocaria temperatura, a dureza ali junto, um pouquinho mais abaixo, e o pH aqui. pH aqui. Então, se eu pegar um peixe africano, colocar ele no ácido, mais uma água que não seja muito mole, seja média para dura, o peixe vai ficar bem. Por que acontece? O GH influencia o quê? O GH, ele influencia em como o peixe vai absorver e excretar minerais. Então, se eu pego um peixe tanganica, como frontosa, por exemplo, do Boise, e coloco ele em pH 9, mas numa água mole, ele vai ter problema.
Mas o pH tá mas a água é mole. Então é muito comum você pegar a Frontosa e colocar ele no mesmo pH do Malawi. Aí a pessoa acha que o Frontosa está definhando por conta do pH. Não, mede a dureza da água. O Frontosa, ele vai ter na água, que não é muito dura, dificuldade de pegar minerais para incorporar a sua estrutura óssea. Então é muito comum você ver o Frontosa arqueado, com o ventre retraído, por causa dessa diferença de osmolaridade do peixe ali, essa diferença osmótica da água, tanto para eliminar e absorver água, tanto para absorver ou eliminar minerais. Então lá no meu curso tem uma aula de mais de 20 minutos falando sobre isso para você. Então entenda, galera, pH, ele é totalmente, os peixes quanto a pH são extremamente maleáveis. Eu estou falando isso como biólogo há mais de 15 anos, como professor de biologia há mais de 20 anos e como aquarista desde os 10. Vou fazer 30 anos de aquarismo, estou com 40 agora em abril. Propriedade que eu estou falando isso. E eu faço, tá? Mas você tem que saber fazer, e tudo isso eu te ensino no curso e temos um grupo de suporte. Então, a temperatura, ela é quem manda na parada. Temperatura fora do normal, as proteínas vão trabalhar com ineficiência, porque elas vão mudar o formato, tá? Então, a temperatura é o fator crucial. Depois você tem ali logo grudadinho o GH, ou igual, o GH também ele é muito importante. E lá embaixo o pH. O pH, ele, de longe, não é o fator. Ah, mas eu peguei um peixe lá na loja, joguei no meu aquário e ele morreu. Sim, o peixe estava na loja em 7.8, tu jogou no teu aquário 6.6, vai dar choque. Agora, se você fizer a aclimatação gradativamente, o peixe não vai ter problema. Tem neon, a galera que cria lá fora, neon em pH alcalino. Mas a temperatura tá ok, o GH tá ok. Galera, aquarismo sem mistério neles. Então eu quero que você me diga aí, você tem algum peixe de pH alcalino em água ácida? Tem algum peixe de água ácida em pH alcalino? Diz pra mim na descrição do vídeo aí, beleza? Segue a gente no Instagram e no TikTok, tamo junto e misturado, vamos que vamos e fui!